O padrão aparece de forma constante entre pessoas que professam fé, mantêm práticas religiosas e aparentam estabilidade espiritual. A luta não acontece em público. Ela acontece no silêncio, longe de testemunhas, sempre nos mesmos ambientes e quase sempre nos mesmos horários. O sistema quer você assim, funcionando por fora, fragmentado por dentro. A pornografia não atua como um pecado isolado. Ela funciona como um mecanismo de enfraquecimento progressivo. Não entra pela violência, mas pela repetição. Não se apresenta como ameaça, mas como alívio. O sistema não depende de pânico. Ele depende de hábito. Ele não precisa destruir sua imagem. Ele precisa corroer sua vigilância. Quem operou dentro do sistema sabe que a pornografia não é apenas estímulo visual. Ela reprograma padrões mentais, reduz resistência espiritual e cria ciclos previsíveis de queda e culpa. O sistema quer você preso nesse ciclo. Ele não quer confronto direto. Ele quer desgaste contínuo. Há momentos específicos em que essa engrenagem atua com mais eficiência. Horários em que o corpo está cansado, a mente menos alerta e a solidão mais presente. Esses horários não aparecem por acaso nos relatos de quem conhecia o funcionamento do mundo espiritual por dentro. Eles são escolhidos. Eles são explorados. Eu observo esse mecanismo operando agora. Vejo cristãos disciplinados durante o dia e vulneráveis durante a noite. Vejo pessoas que oram, mas não conseguem romper um hábito que se repete em segredo. O sistema não quer que você associe isso a uma estratégia maior. Ele quer que você acredite que a fraqueza é apenas pessoal. Nada disso é aleatório. Existe método, repetição e intencionalidade. Quando muitos enfrentam a mesma prisão invisível, com os mesmos sintomas e nos mesmos horários, não se trata de coincidência. Trata-se de operação. Para quem conhecia o sistema por dentro, a pornografia nunca foi tratada como um simples desvio moral. Ela sempre foi vista como ferramenta estratégica, um recurso silencioso, de baixo custo, alta eficácia e quase nenhuma resistência social. O sistema quer você distraído, não rebelde. Ele quer você cansado, não confrontador. O funcionamento é simples e cruel. Primeiro, a exposição. Depois, a repetição. Em seguida, a normalização. Quando a mente passa a aceitar imagens explícitas como algo comum, o espírito perde sensibilidade. O sistema não quer destruir sua fé de imediato. Ele quer torná-la irrelevante no momento decisivo. Quem operava essas engrenagens sabia que a pornografia cria uma divisão interna constante. A pessoa continua acreditando, continua frequentando ambientes religiosos, continua falando de Deus, mas por dentro carrega uma guerra silenciosa. E o sistema se alimenta exatamente dessa duplicidade. O sistema quer você dividido, porque alguém dividido nunca age com autoridade plena. Não se trata apenas do ato em si, trata-se do que acontece depois. A queda gera culpa, a culpa gera silêncio, o silêncio gera isolamento, e o isolamento mantém o ciclo funcionando. O sistema não precisa vigiar você o tempo todo. Ele ensina você a se vigiar, se acusar e se punir internamente. Eu vejo isso acontecendo agora. Vejo como a pornografia se encaixa perfeitamente na rotina moderna. Celular ao alcance da mão. Privacidade constante. Falta de vigilância. O sistema não precisou criar perseguição. Ele criou conforto. E no conforto, a resistência cai. Nada disso é improvisado. Existe uma lógica operacional clara. Enfraquecer sem alarde. Controlar sem confronto. Manter ocupada a mente para que o espírito nunca esteja plenamente desperto. O sistema não quer que você lute contra ele. Ele quer que você lute contra si mesmo. Antes de continuar, entenda uma coisa. Esse tipo de conteúdo não alcança qualquer pessoa. Ele costuma chegar a quem já percebe que algo não está certo. Se este vídeo apareceu para você, não ignore. Escreva nos comentários de qual cidade você está me escutando agora. E se quiser, diga qual pensamento ou preocupação tem ocupado sua mente ultimamente. Quem observava a engrenagem invisível em funcionamento sabia reconhecer padrões antes mesmo que eles se tornassem visíveis para a pessoa afetada. A pornografia não aparecia em momentos aleatórios. Ela surgia quando a vigilância caía, quando o corpo cedia ao cansaço e quando a mente buscava anestesia. A lógica era previsível e exatamente por isso eficiente. A arquitetura oculta atua melhor quando não é percebida. Não há imposição. Há convite. Não há ataque frontal. Há indução. A repetição cria familiaridade. A familiaridade cria aceitação. E a aceitação abre espaço para o domínio interno.
A pessoa continua vivendo, trabalhando, frequentando ambientes religiosos, mas carrega uma fraqueza constante que drena força e clareza. Quem operava essa estrutura sabia que o maior erro seria provocar medo excessivo. O medo desperta a reação. O que mantém o controle é a sensação de normalidade. A pornografia se torna rotina, o conflito se torna silencioso e o desgaste se acumula dia após dia. Eu observo esse padrão se repetir agora, em diferentes lugares, com diferentes pessoas, sempre com os mesmos sintomas: culpa recorrente, isolamento progressivo, dificuldade de concentração espiritual, sensação de estagnação. Nada disso é coincidência, é resultado de uma engrenagem bem ajustada. A força operante não quer que você identifique o padrão, ela quer que você se culpe, que ache que o problema está apenas na sua disciplina. Enquanto você luta sozinho, a estrutura permanece intacta. Existe um intervalo específico em que a mente humana se torna mais vulnerável, não por fraqueza moral, mas por desgaste fisiológico e psicológico. O corpo desacelera, a atenção diminui e a solidão se intensifica. É nesse ponto que a engrenagem atua com precisão cirúrgica. Quem conhecia essa lógica por dentro sabia que o controle não acontece quando a pessoa está alerta. Ele acontece quando a guarda baixa, o cansaço reduz o senso crítico, a privacidade amplia a liberdade de escolha. E a combinação desses fatores cria o ambiente ideal para a pornografia reaparecer como hábito automático, não como decisão consciente. Não é coincidência que muitos relatos mencionem os mesmos períodos da madrugada. Esse intervalo concentra silêncio externo e ruído interno. Pensamentos não resolvidos emergem, ansiedades ganham volume, a mente busca alívio rápido, e a pornografia se apresenta como resposta imediata, mesmo sabendo que o custo vem depois. A lógica invisível explora exatamente isso. Não força a ação. Apenas oferece o estímulo certo no momento exato. A pessoa acredita que escolheu, mas, na prática, apenas reagiu a um cenário cuidadosamente favorável ao enfraquecimento. Eu enxergo essa engrenagem funcionando agora. Vejo como a madrugada se transforma em território de queda recorrente. Não por acaso, não por falta de fé, mas porque a estrutura foi desenhada para atuar quando o discernimento está reduzido. O resultado não é destruição imediata. É desgaste contínuo. A repetição mina a confiança, fragmenta a identidade espiritual e cria a sensação constante de que algo nunca se resolve completamente. Enquanto isso, a engrenagem segue operando sem precisar se expor. Nada aqui depende de coincidência. Existe observação, cálculo e repetição. Quando o mesmo comportamento se repete nos mesmos horários, em pessoas diferentes, não se trata de hábito isolado, trata-se de estratégia aplicada. Quando se observa com atenção, os relatos apresentam uma semelhança desconfortável. Pessoas de regiões diferentes, idades diferentes e histórias completamente distintas descrevem o mesmo ciclo. Não se conhecem, nunca trocaram mensagens, mas enfrentam a mesma sequência de eventos, quase sempre da mesma forma. A pornografia surge após períodos de pressão emocional. Em seguida vem a repetição noturna. Depois, o silêncio. A pessoa não compartilha, não pede ajuda, não expõe o conflito. A luta passa a acontecer apenas dentro da mente. E é exatamente aí que a engrenagem invisível se fortalece. Quem conhecia esse funcionamento sabia que o isolamento é parte essencial da estratégia. Enquanto o conflito permanece oculto, ele cresce sem resistência externa. A vergonha impede a quebra do ciclo. A culpa mantém a pessoa paralisada. E a sensação de fracasso constante enfraquece qualquer tentativa de reação mais profunda. Os relatos também convergem em outro ponto: a sensação de estagnação espiritual. Não há queda pública, não há escândalo. Há apenas a percepção de que algo trava avanços, rouba a clareza e limita a autoridade interior. A pessoa continua ativa, mas sem força. Presente, mas sem impacto. Convicta, mas sem consistência. Eu reconheço esse padrão porque ele não muda. Ele se adapta às épocas, às tecnologias e aos costumes, mas preserva a mesma lógica central. O meio muda, a engrenagem permanece. A pornografia é apenas a forma moderna de manter antigos mecanismos funcionando com eficiência máxima. Nada disso exige perseguição aberta. Nada disso depende de confronto direto. A repetição silenciosa faz todo o trabalho. E enquanto cada pessoa acredita estar enfrentando um problema exclusivo, a arquitetura invisível segue operando de maneira coletiva, previsível e contínua. O mundo espiritual não opera no caos. Ele funciona por hierarquia, função e eficiência. Quem esteve do outro lado não via pessoas como indivíduos isolados, mas como campos de influência. Mentes cansadas, emoções fragilizadas e hábitos repetidos criam brechas previsíveis. É assim que a engrenagem invisível age.
não atacando a fé diretamente, mas enfraquecendo a base que sustenta a vigilância. A pornografia se encaixa perfeitamente nessa lógica porque atua em 3 níveis ao mesmo tempo. No corpo, gera descarga e cansaço. Na mente, fragmenta foco e disciplina. No espírito, cria ruído constante. O resultado é uma pessoa que continua acreditando, mas já não consegue sustentar constância. A força interior oscila. A clareza diminui. A autoridade se dissolve lentamente. Quem operava essa arquitetura sabia que não era necessário provocar queda total. Bastava impedir avanço. Uma pessoa estagnada espiritualmente é mais útil do que uma pessoa destruída. Ela ocupa espaço, consome energia e não oferece resistência real. A engrenagem prefere esse estado intermediário, nem fria, nem desperta. Nada disso depende de manifestações visíveis. O mundo espiritual invisível age por indução. Sugestões sutis, repetição de estímulos, ambientes favoráveis. Quando o hábito se consolida, a própria pessoa passa a alimentar o ciclo sem perceber. A engrenagem não precisa mais se aproximar. Ela já foi internalizada. Eu observo essa lógica funcionando agora. Vejo como muitos confundem batalha espiritual com eventos extremos, enquanto ignoram o desgaste silencioso que acontece todos os dias. O invisível não se impõe com barulho, ele age com constância, e aquilo que se repete em silêncio molda o destino com mais força do que ataques explícitos. Quem entende isso deixa de tratar a pornografia como um problema isolado e passa a enxergá-la como parte de uma engrenagem maior. Uma engrenagem que não quer confronto, quer continuidade. Quando se observa certos princípios antigos à luz dessa engrenagem invisível, eles deixam de soar simbólicos e passam a parecer descritivos, não como instruções morais, mas como alertas funcionais. A ideia de vigilância constante, por exemplo, nunca esteve ligada a medo, e sim à lucidez. Permanecer atento sempre foi apresentado como necessidade estratégica, não como ritual religioso. Há referências claras à mente como território de disputa, a atenção como algo que pode ser desviada e a repetição de hábitos como fator de formação interior. Esses princípios não surgem como ameaça, mas como diagnóstico. Onde há repetição sem vigilância, há perda de controle. Onde há desgaste contínuo, há enfraquecimento progressivo. Também aparece de forma recorrente a noção de que o conflito raramente se manifesta de maneira aberta. Ele acontece no íntimo, no pensamento, naquilo que não é compartilhado. A batalha descrita não é física nem visível, é silenciosa e exatamente por isso eficaz. A pornografia se encaixa com precisão nesse modelo. Não expõe, não grita, não confronta, apenas se repete. Outro ponto que chama a atenção é a ênfase na sobriedade. Não no sentido de rigidez moral, mas de clareza mental. Manter a mente desperta sempre foi associado à capacidade de resistir a influências externas. O oposto disso não é rebeldia, é entorpecimento, e o entorpecimento abre espaço para qualquer engrenagem operar sem resistência. Essas referências não explicam o mecanismo, elas apenas confirmam que ele sempre existiu. A tecnologia muda, os meios se sofisticam, mas a lógica permanece a mesma: enfraquecer a vigilância para reduzir a reação, manter a mente ocupada para impedir discernimento. Quando esses princípios são lidos sem romantismo, eles deixam de parecer religiosos e passam a soar estratégicos. Não como ameaça divina, mas como descrição precisa de como o invisível age quando encontra terreno favorável. Nada do que foi exposto aqui existe para gerar medo gratuito. Existe para gerar lucidez. Quem conheceu essa engrenagem por dentro sabe que o maior erro é subestimá-la. Ela não exige rendição pública. Ela opera melhor quando ninguém percebe. E enquanto a pessoa trata a pornografia como um desvio isolado, a arquitetura invisível continua fazendo o que sempre fez: enfraquecer sem se mostrar. O perigo não está no choque, está na repetição, no hábito que parece controlável, na queda que se resolve em silêncio, no ciclo que nunca é interrompido de forma consciente. A engrenagem não quer escândalo, quer continuidade, quer que você acredite que amanhã será diferente sem mudar o hoje. Eu observo esse mecanismo funcionando agora. Vejo como ele mantém pessoas ocupadas, cansadas e divididas. Vejo como ele rouba a autoridade sem confrontar convicções. Vejo como ele transforma a vigilância em exaustão. O invisível não precisa vencer debates. Ele só precisa manter você ocupado demais para perceber o que está acontecendo. Este é o ponto em que muitos erram. Acreditam que o problema é força de vontade. Não é. É entendimento. Quando a pessoa identifica o padrão, o horário, a indução e a repetição, algo muda. A engrenagem perde eficiência. Aquilo que dependia de silêncio começa a ser exposto à consciência. E o que é visto com clareza já não controla da mesma forma.
Nada aqui exige rituais, discursos ou promessas vazias. Exige atenção, exige decisão. Exige romper com a ilusão de que essa batalha é pequena ou pessoal demais para ser estratégica. Não é. O alerta é simples. Enquanto você trata a pornografia como um detalhe, ela funciona como ferramenta. Enquanto você luta sozinho, a engrenagem permanece intacta. O invisível perde força quando é reconhecido. E reconhecer é o primeiro ato de ruptura. Não ignore esse aviso. Ele não chega por acaso.